Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, eu sou coach de comunicação e esse é o 123º vídeo da série Desafio 365 e a gente está na semana do relacionamento. Desde segunda-feira a gente vem tratando do relacionamento e da comunicação e de como é tão importante se conhecer e conhecer o outro para que essa comunicação se dê da melhor forma possível. Porque essa interação entre saber quem eu sou, o que eu quero, como eu me posiciono, como eu me expresso e como está o outro em relação a mim, como é que ele pensa, como é que ele se comunica, como é que ele está no momento dele, porque isso será crucial para que haja o entendimento da minha mensagem, porque se ele não estiver num bom momento, ele não vai me ouvir, porque se eu não falar de uma maneira que ele compreenda, ele também não vai me entender. Ou seja, esse olhar empático, essa escuta ativa, ela é importante para ambos os lados, para que eu me entenda e me reconheça, para que eu entenda e reconheça o outro. E assim toda a comunicação tende a fluir de uma maneira muito tranquila e muito proveitosa para todo mundo, porque assim toda a troca vai se dar num outro nível de consciência, num outro nível de comunicação, numa conversa mais elevada. Não estou dizendo de tema, a gente pode estar brincando, a gente pode estar falando besteira, mas quando eu digo elevado, é no sentido de que todo mundo se compreende e que a gente gera menos ruído, menos confusão. Então, nesse dia de hoje, eu quero trazer para você um tema muito importante, que ele vem aprofundar tudo isso que a gente está tratando, que é o olhar do outro em relação a nós mesmos e como a gente se constrói através do olhar do outro. Desde pequenininho, a gente usa o olhar da mamãe, do papai ou daquela pessoa que cuidou da gente, inclusive para nos enxergar, para buscar uma aprovação e para buscar limites. Então lembra, eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar, ou você mesma diz: ah, bastava minha mãe olhar para mim que eu sabia que eu tinha que parar de fazer tal coisa, que eu sabia que não ia dar certo. Não é verdade? Isso é muito comum. Então é aquele olhar que me limita, que me traz a consciência de que o que eu estou fazendo não tá legal. Ou então é aquele olhar: nossa, quando a minha mãe me olhou, quando meu pai me olhou, eu senti que eu estava arrasando, que eu estava bem, que eu tinha feito uma coisa linda. Eu vi a emoção da minha avó, que chorou quando me viu me apresentando no colégio. Enfim, quando o outro me olha, eu me compreendo. A emoção do outro, do olhar do outro em relação a mim, me descreve e me baliza. A questão é a seguinte: o quanto desse olhar é realmente uma reprodução de uma verdade? Porque o olhar do outro, isso a gente carrega desde a infância, é a vida inteira. Porque é o olhar do chefe, é o olhar da esposa, do marido, dos filhos, da vizinha. A gente está sempre preocupado em como a gente está sendo visto. E esse feedback do outro, não só no olhar, mas muitas vezes na postura, nas palavras, acaba nos alinhando, acaba nos delineando, nos cerceando ou nos motivando a ir em frente. Então isso é algo natural, acontece, mas quando a gente pode refletir sobre isso, aí sim a coisa fica mais interessante e mais libertadora. Porque o olhar do outro é um olhar baseado nos filtros, nos valores do outro. Então muitas vezes, por exemplo, numa família onde não se ache bonito, respeitável uma mulher ter tatuagem, e uma jovem dessa família quer ter uma tatuagem, o olhar de pessoas do grupo dela, de amigos, ou de pessoas da mesma idade, da mesma comunidade e tal,
e que também faz tatuagem vai ser de aprovação, enquanto que o olhar daquela família vai ser de reprovação. Então vai caber a ela seguir ou não que olhar. O que vai influenciar mais no comportamento dela, na escolha de se tatuar ou não, ou de continuar se tatuando ou não. Veja que vai ter um peso. Então, o olhar do outro, assim como o nosso olhar para o outro, é um olhar que vem revestido de diversos filtros sociais, intelectuais, filtros religiosos, morais, éticos, filtros de uma época, de uma idade, de uma região do país, não é? Porque todos esses valores, eles mudam de acordo com a região, com a época, com a idade da pessoa e a época da história da humanidade, enfim. Esses olhares mudam. E aí, eu te convido a pensar o quanto de informação você tem sobre você mesma que é fruto do olhar do outro. Já parou para pensar? O quanto você pensa sobre você, mas que não é bem seu, porque é uma informação, é um dado que foi trazido pelo outro a respeito de você mesma. Já pensou sobre isso? Que histórias você conta sobre você mesma para você mesma? O que você acredita ser? Quando você diz eu sou, como é que você completa essa frase? Que adjetivos você usa? Esses adjetivos que você utiliza quando você completa essa frase, eles encontram respaldo aonde? Na experiência do outro sobre você? No olhar do outro sobre você? Ou no seu olhar sobre você mesma? E o quanto do seu olhar sobre você mesma está aí mesclado a outros olhares? O quanto o olhar sobre você mesma é independente? E se ele é independente, ele encontra respaldo aonde? Para poder realmente balizar a sua opinião sobre você mesma. Deixa eu me explicar. Quando a gente tece uma opinião, a gente busca evidências. A gente busca dizer, por exemplo, para uma criança: nossa, você é muito talentosa. Eu vi o seu desenho e ele tá lindo. Então eu mostro que eu não disse que ela é talentosa por dizer. Eu mostrei com uma evidência concreta de um desenho que eu vi que eu gostei. Então quando aquela criança recebe o elogio, ela compreende que tem um fundo de verdade, que tem uma justificativa. Então eu te pergunto de novo, quando você pensa sobre você mesma ou sobre você mesmo, que adjetivos, que características te vêm à mente? E essas características, esses adjetivos, eles vêm da onde? Vêm de pessoas que dizem isso sobre você desde que você é pequenininha, de que você é pequenininho? Vem do colega do trabalho, do chefe, vem da esposa, dos filhos, e realmente encontram argumentos suficientes para validar esses adjetivos? E você, o que você realmente pensa sobre você a despeito de qualquer outra opinião? Com isso tudo eu quero te trazer o valor das suas experiências, das suas histórias. Isso é storytelling, que é a contação de histórias. Então eu te peço hoje que você vá lá nas suas experiências e encontre a validação daquilo que você diz sobre você mesma. Se você diz que é corajosa, lembra de uma situação que você foi corajosa. Se você diz que é bonita, lembra um momento que você se sentiu bonita. Ou por que você se olha no espelho hoje e diz sou bonita. Como você diz que é inteligente, o que prova isso? Quais foram essas experiências? E se nutra dessas experiências. Vivencia novamente isso na sua imaginação para que você tenha sempre renovada essa chama do entendimento de que os seus adjetivos, do seu olhar sobre você mesma, pode vir com o olhar dos outros,
mas ele vem principalmente amparado por histórias comprovadas por você mesma, de que você é tudo aquilo que você pensa sobre você. Então a gente se valida no olhar do outro e principalmente no nosso próprio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou, o que você pensa sobre você, e se essa reflexão do olhar do outro foi nova para você, se te trouxe algum insight, alguma ideia, alguma sacada que mexeu com você. Troca comigo, eu te espero aqui nos comentários, vamos conversando. Um beijo enorme e até amanhã.